Um dos maiores medos do ser humano é passar por essa vida sem nunca ter sido amado por ninguém e também envelhecer e chegar ao final dessa vida sozinho, solitário, sem ninguém que ele amou por perto. Eu passei por duas situações de pessoas que estavam no final da vida delas e ali eu reforcei ainda mais essa crença do quanto nós queremos ter alguém perto, do quanto nós queremos ser amados, do quanto nós precisamos desse amor externo das pessoas, principalmente nos minutos finais da nossa vida. Uma dessas ocasiões foi o dia que eu fiquei de acompanhante de uma senhora. Era uma pessoa que eu tinha muito carinho, eu já conhecia, minha família conhecia. E ela ficou doente e os filhos dela e os netos estavam intercalando, né? No caso das meninas. Estavam intercalando para ver quem ficava e qual dia que iria ficar. E eu me ofereci para ficar em um dia se eles precisassem, já que eles estavam intercalando, mas ficava um pouco puxado para os familiares ali ficarem. E chega à noite, que é um horário que as pessoas não querem muito ficar, porque tem medo, é um pouco mais cansativo. E eu me ofereci pra ficar, uma das netas aceitou e tal, fiquei em um sábado, tinha saído de uma prova da faculdade e eu fui ficar com ela logo em seguida, em um sábado à noite. Quando eu cheguei ela tava com um aspecto de alguém que tava muito cansado e com muito sono. Ela tava bem cansada, sabe, fisicamente. Esteticamente, tipo assim, alguém que queria descansar, alguém que precisava descansar. E aí eu liguei pra nora dela, ela falou assim, Fran, provavelmente ela vai dormir daqui a pouco. Ela falou no telefone, porque ontem ela não dormiu. Ela estava se esforçando para não dormir, ela não pregou o olho em nenhum momento na véspera, na madrugada de sexta-feira. Então, provavelmente daqui a pouquinho ela vai conseguir dormir, porque ela tá há muito tempo se esforçando para não dormir. E aí, eu estava conversando com essa senhora no telefone, com essa moça no telefone, a nora dela, na época era a nora, eu estava conversando com ela no telefone e a senhora ouviu eu conversando. Ela tirou o balão de oxigênio, ela puxou assim, né, aquela parte do balão de oxigênio, e ela falou assim, eu não vou dormir não, minha filha. Porque ela sempre teve esse jeito, sabe? De ser mais bruta, mais rústica, de encarar a vida de um jeito mais com o peito aberto. Então ela, não vou dormir não, eu não quero dormir. Tipo assim, ela era meio decidida, sabe? Tinha um jeitinho dela mais resolutivo, mais brabinha. E mesmo no momento mais difícil da vida dela, que era ali quase perto do final da vida dela, ela sabia que estava chegando no final da vida dela, ela ainda estava resistindo contra a morte, ela ainda estava mostrando que ela tinha força e vontade de estar viva, sabe? Ela não queria se entregar, ela não queria dormir, talvez com medo ali de falecer dormindo. Enfim, eu fiquei com aquela senhora, desliguei o telefone. E a madrugada foi uma madrugada longa, sabe? E o tempo todo ela começava a chamar pelos filhos dela. Cadê meu filho? E falava o nome de um. Eu falava, seu filho vai vir amanhã, porque agora os homens não podem entrar. Pode sim, porque aqui os homens não podem entrar. Ela, pode sim, porque hoje de manhã fulano entrou aqui. Tipo assim, ela queria lutar, ela queria ver quem era próximo dela naquela madrugada. Ela queria ver os filhos dela. E eu fui ficando com ela, sabe? Tentando ali contornar a situação. A madrugada passou, gente, e ela não dormiu. E às vezes eu tava quase cochilando assim, sabe, na beirada da cama. E aí ela puxava o ar assim e me cutucava. Minha filhinha, minha filhinha. E pedia pra eu colocar água na boca dela, porque ela tava ficando com a boca seca por causa do oxigênio. E aí eu tinha que pegar água com a seringa e colocar na boca dela. Aquela resistência, sabe, de não querer se entregar. E mesmo me conhecendo, eu não era a pessoa mais próxima dela. Eu era uma conhecida, nós tínhamos uma certa intimidade, mas ela queria ali perto dela os filhos dela. Ela queria ali as pessoas que ela mais amava, ela queria ver aquelas pessoas. E de manhã, domingo pela manhã, ela ia tomar o banho no leito, e a neta dela chegou pra trocar comigo. Então eu ia sair, ia vir pra minha casa, e a outra neta dela chegou pra trocar. E ela faleceu na hora do banho. Faleceu com a neta dela, que é uma neta que ela gostava muito também. E tipo assim, foi muito triste aquela situação, mas aquilo ali reforçou, e eu sempre que eu me lembro, eu lembro disso, tipo assim, a gente quer finalizar a nossa vida estando com quem nós amamos. A gente não quer morrer sozinho, a gente não quer que no final da nossa vida a gente não tenha visto nossos filhos, a gente não quer ir para um asilo e ficar lá anos sem ninguém visitar, nós queremos estar com alguém. No final da nossa vida, a gente não quer estar sozinho. E outra situação, que foi com certeza muito mais dolorosa para mim, especialmente, foi a da minha mãe. Antes de eu trocar com a minha irmã, ela tava doente, ela também faleceu no hospital. E antes de eu me trocar com ela ali, a visita, né, eu iria sair e minha irmã iria chegar.
E antes que eu saísse, ela falou, não deixa eu sozinha aqui. Eu falei, mãe, eu vou em casa rapidinho e tô voltando. Que no caso eu voltei pra trabalhar, tinha algumas encomendas pra entregar, e minha irmã chegou pra ficar com ela. E nós duas sempre revezávamos quando a minha mãe ficava internada. E o fato dela ter falado, não me deixa sozinha aqui, reforçou novamente aquela crença. Eu não quero ficar aqui com um monte de estranho no hospital. Não me deixa sozinha. Minha irmã chegou, ficou final de semana, cheguei pra trocar com ela no domingo. E a minha mãe faleceu já inconsciente. Então ela não me viu pela última vez, porque ela já tinha perdido a consciência, e ficou essa frase. Não me deixa sozinha aqui, minha nega. Tipo assim, ela queria muito que eu estivesse ali. E tava a minha irmã, ficou com ela até ela perder totalmente a consciência. Quando eu cheguei, a gente trocou, ela faleceu naquela madrugada, que também foi em um domingo. E estava ali, no caso, que as pessoas que ela mais amava, que era eu e minha irmã, no caso ali. Meu pai chegou no final, e meu irmão, todo mundo. Só que a gente não quer ficar sozinho. O medo de ficar sozinho, o medo de ser rejeitado, o medo da solidão nos assusta. E aí o que acontece? A gente começa a viver uma vida inteira buscando essa validação, buscando esse pertencimento, porque a gente não quer finalizar a nossa vida sozinho. E aí eu indiquei pra vocês um livro aqui chamado A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E esse livro, apesar de eu discordar de algumas coisas dele, concordar com algumas e discordar de outras, é que a gente precisa mirar no amor correto. Quando a gente mira no amor correto, a gente consegue contornar um pouco desse medo dessa solidão. A gente consegue contornar um pouco desse medo absurdo que nós temos da morte de envelhecer sozinho ou de ficar sozinho. Porque como o livro mesmo trata, a gente começa a preencher os nossos espaços com medo de nós mesmos, com medo de ficar sozinho, nós com nós mesmos, nós com o nosso próprio pensamento, todas as nossas próprias questões pessoais. E esse medo ele vai nos consumindo ao ponto de a gente preencher com qualquer outra coisa. Com medo de não ser amada pelos meus filhos, eu começo a entregar amor, e de forma descabida, dou até pra ele o que eu não posso dar, porque às vezes ele não tem maturidade para aquilo dali, mas é porque eu quero ser um pai amado, uma mãe amada, então eu não posso ofender o meu filho, porque se eu ofender ele não vai me amar. Se eu ofender o meu filho, ele vai me rejeitar. Se eu ofender o meu filho, ele vai ficar com raiva de mim. Então, pra ele não ficar com raiva de mim, eu vou dar tudo que ele quer. Logo, eu serei amado, nunca serei deixado. Acontece que as pessoas vão embora. Acontece que a solidão, a rejeição, é natural do ser humano. A vida vai ser assim. E o interessante é que isso não significa que a gente tem menos valor. Tem um vídeo aqui, se você não assistiu esse vídeo, você precisa assistir, que é qual é a sua identidade? Quem você é? Quando a gente olha para Deus e entende que nós somos amados e filhos de Deus, a gente para com esse surto de querer ser amado por todo mundo, e a gente para de procurar a nossa validação nas outras pessoas e nos outros papéis. A gente para de achar que se a gente for uma mãe incrível, a gente nunca vai ser rejeitado. A gente para de achar que se a gente não for uma esposa super incrível, a gente nunca vai ser traído, a gente nunca vai ser abandonado. A gente para de achar que a gente se entregar pra carreira, pra vida profissional, encher a nossa conta bancária de dinheiro, a gente nunca vai sofrer. E que a gente nunca vai ficar inválido pro mercado de trabalho. Uma hora a gente vai ficar inválido, eu sou confeiteira, mas vai aparecer confeiteiras muito melhores ao longo dos anos, talvez eu fique de escanteio. E mesmo que eu vá me aprimorando, talvez eu fique velha pra uma hora não conseguir aguentar nenhuma espátula de confeitar. Vou ficar inválida pra confeitaria, para a minha função. E aí eu vou ter menos valor? Se eu achar que meu valor só está nisso, eu vou me sentir inútil. Vou me sentir inválido. Por que tem muita gente que chega na fase da vida, na fase da velhice, e entra numa profunda depressão? Porque ele ancorou o valor que ele tinha na profissão que tinha ou na família que construiu. Então, quando perdeu aquele ciclo de amigos, o marido faleceu, o velhinho, mas faleceu, os filhos às vezes não vão visitar, a pessoa entra numa depressão profunda porque ela se sente inválido, se sente isolado, se sente rejeitado, se sente humilhado, e isso machuca a gente. Quando nós nascemos, nós queremos o amor dos nossos pais. Já falei isso pra vocês no vídeo sobre o livro Os 4 Compromissos. Nós queremos tanto ser amado pelos nossos pais que nós achamos que não podemos errar nunca. Se eu nunca errar, meu pai nunca vai deixar de me amar. Mas uma hora ele pode deixar de te amar, independente de você ter cometido um erro ou não. Pode ser por alguma circunstância da vida. Isso pode acontecer. Não tem como você ver uma vida isenta de erro nenhum para ser amado por alguém, porque você vai errar, você vai falhar.
E o outro, ele também tem o direito de deixar de te amar e começar a amar outra pessoa mais do que você, outra coisa mais do que você. Que é um exemplo muito claro sobre essa questão de amor, e eu acho que talvez seja uma das mais bonitas, mais bonitas eu não diria, porque ela não é bonita, mas uma das mais importantes da Bíblia, o amor de Jacó por Raquel. Jacó chega numa certa cidade, lá ele conhece, no caso dessa cidade estava o seu tio, né, o Labão, e ele se apaixona pela filha de Labão, que era Raquel. Raquel, no caso, era uma prima dele ali, vamos dizer, né? Mas na Bíblia isso era permitido, tá? Nessa época isso era permitido. E ele se apaixona por Raquel. A Bíblia vai dizer que ele olha para Raquel e ele se comove de amor por ela, como se ele tivesse perdido um pouco da consciência, daquele amor repentino. Ele se apaixona por ela de tal modo que ele fala, preciso ter essa mulher, eu quero essa mulher, eu preciso possuir essa mulher, quase que fosse o termo que eles usavam, né? Eu quero ela para mim. Porque ele se apaixonou por ela. Isso pode acontecer. E é lindo o fato de saber que ele tinha que se esforçar para ter ela. E o esforço vinha do trabalho ou do dote pago. E na época, um dos dotes que era adquirido era o trabalho físico. E Labão, foi no caso seu futuro sogro, falou para ele, olha, você pode ter Raquel, você pode ter se casar com ela, mas aqui na nossa terra o homem tem que trabalhar para ter ela. E se você quiser ter ela, você vai ter que trabalhar 7 anos para mim, de forma gratuita, para se casar com a sua amada, para se casar com Raquel. E Jacó vai lá e trabalha. Pronto, gente, agora eu vou ter a minha esposa. E chega o dia do casamento e Labão entrega para ele uma esposa. Só que na hora de entregar a esposa, ele não entrega Raquel. Ele entrega Lia. Lia era a irmã de Raquel, que era a irmã mais velha. E ela não era a mais bonita. A Bíblia vai dizer que ela tinha olhos tenros, aí eu não sei se era exatamente vesgos ou se não eram os olhos brilhosos, enfim, usa essa palavra. Olhos tenros, né? O que dá a ideia de que ela não era tão bonita quanto Raquel, porque ela tinha algumas características que não deixavam ela tão desejável assim, para os olhos de Jacó. E como ela estava encalhada e ela era a filha mais velha, o que Labão fez? Entregou Lia no lugar de Raquel. Quando chegou de manhã, depois da lua de mel, do mel na lua, Jacó percebe que ele está com a esposa errada. Ele trabalhou 7 anos para ter uma e ele não recebeu aquela, ele recebeu outra. E ele faz o quê? Vai até o sogro dele para reclamar. Como assim? Eu trabalhei para ter Raquel e você me deu outra esposa, outra mulher no lugar da que eu queria? E aí Labão fala para ele, bom, aqui na minha terra nós fazemos o seguinte modo. Primeiro nós casamos a mais velha, depois nós casamos a mais nova. Então, nesse caso, não tinha como te dar Raquel porque ela era mais nova. Eu tinha que casar Lia primeiro, então por isso que eu te dei Lia. Mas, se você quiser Raquel, você trabalha mais 7 anos, ué. E Jacó queria aquela mulher, gente. Ele amava Raquel, ele queria Raquel. Ele até, ele teve que casar com Lia, porque era o costume da época, mas ele queria Raquel. Ele vai lá e trabalha mais 7 anos. Trabalhou 14 anos para ter uma mulher. Ele amava muito aquela mulher, gente. 14 anos de trabalho árduo para o sogro dele em prol do amor de uma mulher. Porque ele amava uma mulher. E é linda essa parte, né? Nossa, como ele amava Raquel. Olha que privilégio ser amada por um homem que se doa, que se entrega, que paga o preço para ter você. É lindo de ver, né? Mas do outro lado, nós temos uma mulher que não queria, que não foi desejada. Jacó não desejou Lia. Ele ficou com Lia porque o pai dela rejeitou ela. Ela já tá mais velha. Ninguém quis casar com ela. E você vai ter que casar com ela. Então o pai dela rejeitou ela, dando ela pra um cara que não queria ela. E aí, só até aí já é muito triste. Sabe? Só até esse momento já é muito difícil. O problema foi que além dela ter sido empurrada por um cara que não trabalhou pra ter ela, que não se esforçou pra ter ela, que não queria ter ela, é que ela era obrigada a continuar casada com ele porque era o costume da época. E o pior é que a mulher ela era valorizada mediante o que ela podia entregar para o homem em relação à sua descendência, que no caso eram os filhos. Então, se uma mulher tinha filhos, para manter ali a descendência do homem, que era o que era importante na época,
ela era valorizada, ela era amada, ela era querida, ela era respeitada na sociedade e também pelo marido. Ela era mais valorizada ainda porque ela gerou um filho para ele. E Raquel não podia ter filhos. E Lia podia ter filhos. Então ela tinha o quê? Uma vantagem em comparação com a irmã. Raquel não pode ter filho e isso faz ela ser menos importante do que eu, e eu posso ter filhos, por isso eu sou mais importante do que ela. Era assim que Lia pensava. Só que na tentativa, ferida que estava no coração dela a vida toda, ela começa a gerar filhos para Jacó e achar que Jacó ia amar ela porque ela deu um filho. Então, quando ela começou a ter os seus filhos ali, ela teve 6 filhos. Quando ela teve o primeiro filho, o que ela pensou? Quando ela teve Rubens, né, foi o primeiro filho dela. Agora o meu marido vai me amar, porque eu dei um filho para ele. Em outras palavras, né, ela estava dizendo nas entrelinhas, Raquel, a queridinha dele, não consegue dar um filho para ele, mas eu consigo dar um filho para ele. Então agora ele vai me amar, né? Agora ele vai me desejar, agora ele vai me amar, vai me querer. Eu vou largar de ser a rejeitada, a humilhada, a que não era tão bonita. Agora eu vou ser amada por Jacó, porque agora eu dei um filho para ele. E aí, o que acontece? Ela tem Rubens, que foi o primeiro filho, e ela não foi amada por Jacó. Não da forma que ela achava que ela seria amada, respeitada e valorizada. Ela não foi amada. E aí ela tem um segundo filho. Ela tem Levi. E ela pensa o quê? Agora tem Rubens e Simeão. Simeão foi o segundo filho. E ela tem Simeão. E ela pensa que agora eu vou ser amada por Jacó. Afinal de contas, eu já dei 2 filhos para Jacó. Só que ela não foi amada por Jacó, ué. Jacó continuava amando Raquel, gente. Raquel era a queridinha dele, ele continuava querendo Raquel. Ela entra nesse loop de querer ser amada, de querer ser desejada por Jacó, mediante os filhos que ela dá pra ele. Então daqui a pouco ela tem mais um filho, e aí, dessa vez meu marido vai me amar, afinal de contas eu já dei 3 filhos pra ele. Até que ela tem Judá. E quando nasce Judá, ela tira o foco de Jacó. E ela fala, agora minha alma vai louvar ao Senhor. E eu começo a entender, olhando pra essa história, que eu não sei se o fato dela ter feito isso resolveu todos os problemas da vida dela, mas certamente reduziu muito o sofrimento da vida dela. Ela começou a olhar para Deus e ancorar em Deus a sua própria validação, o seu próprio valor, o seu amor, o cuidado de Deus. Tipo assim, eu posso me alegrar porque eu já tive vários filhos e Deus tem me abençoado. E Jacó nunca ia amar aquela mulher do jeito que ele amava Raquel. Não ia. E o problema é quando a gente começa a ancorar o nosso valor em cima do outro. Foi o que eu falei pra vocês no vídeo sobre identidade. Achar que porque o outro te dá uma nota, você vale mais, você vale menos. Porque o outro te rejeita, você não tem valor. E às vezes é só o gosto do outro. Mas a verdade é que nós estamos sempre fazendo escolhas. Nós fazemos escolhas, nós escolhemos uma coisa e rejeitamos outra. Você pode, às vezes, nós chegamos no mercado, por exemplo, vou falar de mim, né? E tem lá 2 marcas de papel higiênico. Você escolhe uma, às vezes que tem folha dupla, e deixa o outro que é mais simples. Você vai escolher um sabão em pó, vou falar de mim, prefiro Omo do que Tixa, do que Ariel. Eu escolho. Eu tô sempre fazendo escolhas. Estamos sempre escolhendo. Uns preferem comprar no Mercado Livre e outros na Shopee. Eu gosto mais de caqui do que de mamão. Eu gosto mais de jiló do que de repolho. Eu gosto mais de arroz do que de macarrão. Eu gosto mais de farofa do que de angu. Eu gosto mais de amarelo do que verde. Eu gosto mais de... Deixa eu lembrar outras opções aqui. Da TIM do que da Vivo. Coisas assim no dia a dia que o tempo todo estamos escolhendo. Eu prefiro, às vezes, um celular da Samsung do que um celular... Quais são as outras marcas? Mas enfim, tinha modo de dizer, dá pra vocês entenderem, entendeu? Vamos pegar o pessoal que gosta da Apple. Eu prefiro, tem o pessoal que prefere a Apple do que a Samsung. E tá tudo bem, nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. Esses dias eu estava em um mercado e eu tava com o meu tio perto. E eu, Franciele, prefiro o arroz tradicional do que o arroz parborizado. E o meu tio prefere o arroz parborizado. E o que aconteceu? Quando nós estávamos escolhendo ali o arroz, ele falou assim, nega, compra esse arroz aqui pra você ver que arroz gostoso, que arroz bom. E na minha cabeça, eu já experimentei esse arroz, eu não gosto desse arroz. Como alguém gosta de arroz parborizado? A questão é, eu não gosto.
ele prefere o parboilizado do que o tradicional. E nessa lógica, nessa comparação, fica evidente uma coisa: os dois são arroz. Para mim, um vale mais do que o outro. E para ele, um vale mais do que o outro também. No caso, o parboilizado vale mais do que o tradicional. Mas quem não pode se perder nessa lógica, quem não pode deixar se perder na própria identidade, é o próprio arroz. Imagina se o arroz começar a falar assim: agora eu tenho que me transvestir, tenho que mudar quem eu sou para ser amado por Franciele. Eu era o arroz tradicional e agora eu tenho que virar arroz parboilizado para Franciele gostar de mim. Não. Ele tem que entender que vai ter uma pessoa que vai gostar dele, do jeito que ele é. E entender, acima de tudo, qual é a função dele no mundo. Que independente do meu tio gostar dele ou não, de uma outra pessoa gostar dele ou não, de alguém escolher ele na gôndola ou não, ele continua sendo arroz e o valor dele está na essência do que ele é. Ele precisa olhar para ele e pensar: eu sou um arroz, eu nasci num corpo de arroz, com um formato de arroz, né, no caso aqui, em um pé de arroz, e a minha função no mundo é alimentar as pessoas. Eu estou no prato dos brasileiros pelo menos uma vez por dia. E eu participo de receitas importantes como ingrediente principal. Como, por exemplo, no bolo de arroz, que é maravilhoso, e, por exemplo, no arroz doce, que é um clássico. Eu sou importante, eu sei qual é a minha função. E independente de Franciele gostar de mim ou o tio dela gostar de mim, eu sei quem eu sou um arroz e eu cumpro a minha função nessa terra. Eu usei um exemplo, gente, pra gente pregar e olhar pra gente. Qual é a sua função na Terra? Independente de alguém escolher, você tem que se olhar. Vou pegar aqui no caso das mulheres, né? Que é a gente tem essa questão de sofrer muito com essa inferioridade, essa comparação e essa rejeição também, que é pra todo mundo, mas no caso aqui, como eu falei recentemente pra mulheres, eu vou atribuir aqui no caso especificamente pra vocês, nesse caso, né? Olhar pra si próprio e entender o valor que você tem. Você é uma mulher, nasceu no corpo de mulher, com formato de mulher, e você tem as suas atribuições em identidade, que é ser filha de Deus, ser semelhante ao Criador. E como filha do Criador, você tem a necessidade ou a formação de ser adorador, de ser grata a quem te criou, a ser uma filha amada. E como ser humano, como mulher nessa terra, desenvolvendo alguns papéis, que é o de nutrir, de embelezar e de edificar o que foi colocado na sua mão. E para os homens a mesma coisa: você é filho de Deus, feito em imagem e semelhança de Deus, para servir e adorar a Deus, e como papel social, prover, proteger e liderar. Essa é a sua função como homem na terra. Ter muito claro qual é a nossa função, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito de vida, vai nos tirar desse looping de querer ser amado, de querer ser validado, de nunca suportar uma rejeição. E eu tô falando isso, gente, porque ser rejeitado é uma coisa muito dolorosa. Mas também é uma oportunidade para a maturidade, também é uma oportunidade para o crescimento. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, usei o exemplo aqui de Lia, e era uma oportunidade para ela se aproximar mais de Deus, para ela se apegar a esse amor de Deus, independente do amor de Jacó. Mas também tiveram outras pessoas que pegaram a rejeição e cresceram, aproveitaram aquela oportunidade, aquela dor e evoluíram. José foi rejeitado pelos seus irmãos. José era filho da mulher favorita de Jacó. José foi o filho de Raquel. Então, se Raquel era favorito, o que aconteceu? José passou a ser o favorito. Só que quando ele começou a ser o favorito, ele recebeu a rejeição dos irmãos dele, porque agora ele virou o favorito. O que aconteceu? Em determinado dia, tacaram ele dentro de uma cova. E aí ele sofreu a rejeição dos irmãos dele. Alguém que era do sangue dele. Como assim os meus irmãos me jogaram numa cova? Como assim os meus irmãos me rejeitaram? Meus irmãos me humilharam? Mas aquela rejeição trouxe para ele uma maturidade, uma experiência que lá na frente, depois de muitos anos, nós fomos reconhecer o que se tornou José, que foi um dos maiores governadores que já existiu no Egito, capaz de contornar a fome que eles passaram naquela época. Mas a rejeição dele lá atrás formou o homem que ele se tornou. Rejeições, por exemplo, como a de Davi. Davi, ele era tão aniquilado, sabe? O mais esquecido da família, que quando Samuel foi ungir o rei, o futuro rei de Israel, ungiu todo mundo e perguntou: não tá aqui o homem que Deus
Tá escolhendo, tá faltando alguém? Ah, tá faltando um menorzinho, pastorzinho de ovelha, tá cuidando das ovelhas lá no pasto. Ele é o menor da casa. Tipo assim, ele não é o qualificado. Ele foi rejeitado, querendo ou não, nesse momento, pelo pai dele. O pai dele nem lembrou dele. Foram jantar com Samuel, almoçar ali com Samuel. Não lembraram nem do menino, nem esperaram ele chegar para se sentar à mesa. A rejeição, ela vai fazer parte da nossa vida. Nós escolhemos uma coisa e deixamos outra. A gente tem que aprender a criar musculatura para lidar com isso. Eu não tô falando que seja fácil ser rejeitado. Eu não tô falando que seja fácil e bom ser rejeitado. Mas eu estou dizendo que todo fracasso, frase do querido Napoleão Hill, todo fracasso temporário traz consigo uma semente de vantagem equivalente. De certa forma, a rejeição é um fracasso, sabe? Dá uma dor, dá uma sensaçãozinha de fracasso. Mas ela traz consigo uma semente. Não é um fruto, é uma semente. Que se você aproveitar, você vai crescer. Se você aproveitar, você vai plantar, ela vai frutificar ainda maior. Todo fracasso traz consigo uma semente de vantagem equivalente ao que você acabou de passar. Então, uma vantagem porque você vai crescer com aquilo daí, você vai criar frutos com aquela situação. Então, foi como eu falei pra vocês, nós cometemos a rejeição com outras pessoas vão cometer sim com a gente, e isso é um processo natural. E por isso que ancorar o nosso valor ou o amor no lugar errado vai nos trazer problema. Com medo dos seus filhos irem embora e não lembrarem de você, você não pode colocar um relacionamento no lugar. Primeiro você tem que buscar isso em Deus. Com medo de ficar sozinho e ninguém escolher, você não pode colocar qualquer outra pessoa num lugar. Você tem que ancorar em Deus, porque independente se alguém vai te escolher ou não, você precisa lembrar que você é amada e querida por Deus. A gente não quer ficar sozinho. Os nossos laços emocionais, as relações, elas dão mais sentido e mais alegria à vida. Nós sabemos disso. Mas ancorar a nossa existência, achando que ninguém nunca vai embora, que ninguém nunca vai nos trair, que ninguém nunca vai nos machucar, é buscar se afundar em uma lama, porque uma hora ou outra essas pessoas vão embora. Nossos filhos vão embora, nossos pais vão falecer, a pessoa que a gente mais ama no mundo pode falecer também, num acidente, em alguma coisa na nossa vida, uma fatalidade na nossa vida. Nós vamos ter que continuar se ancorando no amor sublime, no amor mais importante do mundo, que é o amor de Deus. Se encher do amor de Deus, se encher desse cuidado, dessa identidade, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, que é de sermos filhas de Deus. A rejeição vai existir? Vai. Teve uma última história pra gente encerrar esse vídeo, tá? Mas o que é muito comum é às vezes ter uma festa muito incrível e a pessoa ou alguém não ser chamado para essa festa. E quando você não tem essa identidade muito clara com essa questão da rejeição, é muito perigoso você olhar para uma foto no Instagram, um trecho de várias pessoas que foram convidadas para aquela festa e que você não foi, e internalizar aquilo dali para você e se falar palavras como: eu realmente sou excluída, eu realmente sou humilhada, eu realmente sou rejeitada, ninguém nunca me chama pra nada, ninguém nunca lembra de mim, a minha mãe às vezes esquecia de mim e olha só nessa festa aqui, ninguém lembrou de me chamar, olha como eu sofri, olha como eu sou vítima, olha como eu não sou cuidada. Esse papel nos piora. É um momento de olhar para aquela situação e falar assim: ah, tudo bem, já fui em outras festas importantes, vou em outras daqui a um tempo, tudo bem não ser chamada para essa. Tudo bem não ser tão querida assim por esse convidado para ter sido chamada. Ele tinha outras pessoas mais importantes para chamar, como eu tenho. Às vezes, numa lista de 100 pessoas, aquela pessoa era o número 101, a número 105, por isso não foi chamada, porque nós temos a nossa lista de favoritos, nós temos. Como eu tenho as minhas frutas favoritas, meus legumes favoritos, minhas coisas favoritas. Só Deus, gente, só Deus não faz acepção de pessoa. O ser humano faz. E aprender a lidar com isso, entendendo que não tem outro caminho, é o que vai nos trazer uma vida de mais tranquilidade, mais paz, sabe? Não levar tudo pro pessoal, como eu falei pra vocês no vídeo sobre o livro Os 4 Compromissos. Não achar que tudo é sobre a gente. É entender que tá tudo bem o outro não me querer, não me aceitar, não gostar de mim. Isso não diminui o meu valor. Eu não sou mais feia, mais chata, não sou mais burra. Eu só não sou a opção número 1 daquela pessoa. Nem para uma festividade que você não foi chamada, uma festa que você não foi chamada, nem para ter sido escolhida como a esposa de alguém, por exemplo. Isso não define o seu valor. Significa que você não valia tanto para aquela pessoa, mas você vai valer muito para outra pessoa, como no caso do arroz parborizado que eu citei. Isso é só um pequeno
flash do que eu falei aqui, porque nós vamos passar por isso. E eu tive um professor, agora sim, é ultíssima a história. Eu tive um professor e eu era uma das alunas favoritas dele. Ele também era muito querido, ele era um dos meus melhores professores, um dos que eu mais gostava. E ele tinha a lista dele de favoritos e eu estava entre as alunas favoritas dele. Mas ele tinha um aluno que era o aluno favorito dele, tipo assim, o top 1, entende? Ele era o mais favorito. Eu estava entre os favoritos, mas eu não era o número 1. E chegou o aniversário desse aluno dele e ele comprou 2 blusas e deu para esse aluno. E ninguém mais ganhou nenhum presente na escola. E aí nós, geração Z, nem tão geração Z assim, mas nós que somos do século mais moderno, de outras épocas de inclusão e tudo isso, o que nós costumamos fazer? Mas é injusto, o professor não pode fazer isso. Mas a escola não podia ter deixado. Ele não comprou com o dinheiro da escola. Ele comprou com o dinheiro dele pro aluno favorito dele. Ah, mas se ele fizer isso, os outros alunos vão ficar ofendidos. Eu superei. Não estou aqui vitimizando, eu tô falando que na época eu não era favorita e tá tudo bem. Eu não era a aluna mesmo favorita, gente. Ele tinha o favorito dele e ele tinha, gente. Eu falando aqui, eu tô lembrando da situação porque na época as pessoas ficaram brincando com ele. Nossa, só fulano que ganhou. E eu tava, sei lá, 6ª série por aí. 5ª série, já não era tão criancinha, mas eu consegui entender que ele pode escolher outra pessoa. Mesmo que aquilo me deixasse triste, ele tem o direito dele de ter o favorito dele, ele tem o direito dele de ter o querido dele. Ele comprou com o dinheiro dele, ele investe o dinheiro dele em quem é mais importante pra ele. Da forma que nós gastamos dinheiro com quem é mais importante pra gente, as outras pessoas também gastam mais dinheiro, tempo e energia com quem é mais importante pra eles também. E ter essa clareza de que não precisamos ser vítimas de tudo, mas entender com um olhar mais maduro de que isso faz parte de uma fase de crescimento, faz parte da nossa fase de maturidade, vai nos evitar muitas frustrações e muitas decepções, tá? Como lidar com a rejeição, entendendo que ela vai acontecer, você querendo ou não. E é você que precisa ficar mais forte e mais maduro para poder lidar com ela. Ah, eu vou abrir... Não tem como, gente. Nós rejeitamos as pessoas também vão nos rejeitar, mas isso não pode de forma alguma mudar o nosso valor, a forma como nós nos olhamos e a forma como Deus nos olha. Quando você ancora tudo que você tem de importante para a palavra que Deus fala sobre você, o que o outro pensa vai ter um pouco menos de relevância. Ah, mas o outro me acha menos importante. O outro pensa mal sobre mim. O outro pensa coisas negativas sobre mim. Aí você vai pegar a Bíblia e vai olhar. Mas eu, o Senhor, tenho pensamentos bons sobre vós. Eu, o Senhor, penso bem sobre você. E isso que importa. O amor que Deus tem por nós. Ancorar a nossa frustração ou o nosso valor no lugar certo vai fazer a gente olhar para a rejeição de uma forma diferente. Foi indicação para hoje ver aqui, do nada, o livro A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Nesse livro tem uma frase muito importante, que é: a rejeição, a gente precisa, abre aspas, nós precisamos entender que a rejeição, muitas das vezes, é um presente. Então, com essa frase, nós podemos já encerrar. Lá na frente, a gente vê que nem foi tão ruim assim, sabe? Algumas coisas realmente são boas. E aprender a lidar com isso, entender que algumas vezes isso daí é um presente, também nos evita de muitas dores e muitas frustrações, e principalmente do papel de vitimista. Do papel de eu não sou querido, eu não sou amado, eu não sou desejado. Isso é, sem dúvida, a coisa mais importante para que a gente consiga crescer, amadurecer e prosperar na nossa vida. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido trazido uma clareza para você, sabe? De que você não precisa depender sempre de estar em todos os lugares e ser amada por todo mundo, porque você é filha amada de Deus. Volta de novo no vídeo que eu falei anterior, para você ouvir hoje, se você preferir, o vídeo do Fernandinho. Eu não sou escrava do medo de não ser amada por ninguém. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, porque esse medo de não ser amado nos escraviza e nós não precisamos ser escravos disso. Nós somos filhos amados de Deus. Beijo pra vocês. Se você não se inscreveu aqui nesse canal, meu Deus, se inscreva aqui e ative o sino das notificações para você sempre ser notificado quando tiver vídeo novo aqui nesse canal. E temos vídeos novos aqui todas as semanas
porque aqui nós falamos de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, beijocas e até o próximo vídeo. Tchau!